Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao seu encontro com a Palavra de Deus aqui no programa Adoração na TV Novo Tempo. É um prazer receber você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus, meditarmos naquilo que Ele tem para nos ensinar. No programa de hoje a gente vai discutir, a gente vai conversar e aprender um pouquinho sobre algumas lições que nós podemos tirar da história de um profeta muito específico da Bíblia, um tal de profeta fujão, Jonas. O que será que ele tem para nos ensinar? O que será que a sua vida, a sua obediência e desobediência pode ensinar para mim e para você nos dias de hoje? Começa agora o programa Adoração. Estamos de volta com o programa Adoração. Seja muito bem-vindo a esse nosso momento aqui de estudo da Palavra de Deus. E eu estou aqui já com um guia de estudo da Bíblia, que é a Revista Esperança, que foi especialmente preparada para que você e eu possamos aprender um pouco mais e entender um pouco mais sobre a oração. E eu separei aqui para mostrar para você o tema 2 deste guia, dessa revista, que é Deus sempre me ouve. O título da revista é Deus me ouve, mas será que Ele sempre ouve a minha oração? Será que, independente daquilo que eu peço, Ele vai me ouvir? Será que tem alguma coisa que eu possa fazer para que Deus me ouça? Para que Ele responda a minha oração? É por isso que você pode entrar em contato com a gente agora e pedir a sua revista Esperança, Deus me ouve. Foi escrita aqui pelo professor, pastor Leidivan Ross, e nela você vai aprender um pouquinho mais sobre os segredos da oração. Como orar, em que momento orar, por que nós oramos em nome de Jesus, onde está o poder da oração, de onde vem esse poder da oração. Você pode pedir para nós e a gente vai enviar de forma gratuita para você aí na sua casa este guia, essa revista Esperança. Você pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp 12 98244 4449, mas você também pode acessar o nosso site novotempo.com/estudo bíblico. Você pode entrar em contato com a gente para receber aí este guia especial. Se você quiser também, durante a semana, você pode ligar para nós no 21 27 31 21. Você sabe que este e outros guias que aqui a Novo Tempo prepara para você chegam até a sua casa por conta do projeto Anjos da Esperança. O projeto Anjos da Esperança é o braço aqui forte da Novo Tempo para sustentar os trabalhos que são feitos aqui. No próximo sábado, sábado que vem, no dia 25 de novembro, às 8 da noite, nós teremos uma programação toda especial justamente deste projeto Anjos da Esperança. É o projeto Anjos em Ação, programa Anjos em Ação. Ali nós teremos testemunhos de pessoas que foram transformadas por meio deste ministério, do ministério da TV Novo Tempo. Vamos ouvir músicas especiais com os cantores aqui da gravadora Novo Tempo. E você é o nosso convidado especial para participar desta programação. Então, próximo sábado, dia 25 de novembro, às 8 da noite, anota aí na sua agenda, coloca o seu celular para despertar, para que você não perca as bênçãos deste programa. Tudo que nós fazemos aqui é espiritual. E nada do que nós fazemos aqui poderia ser possível se não fosse a união de muitas mãos e muitos joelhos dobrados. E no sábado que vem nós vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito pela TV Novo Tempo. Muito bem, hoje no nosso programa nós vamos falar sobre um profeta que é um profeta assim que a gente não costuma falar muito dele. O livro dele é muito pequeno na Bíblia, mas os seus poucos capítulos podem nos ensinar muito. Eu tenho certeza que você, ao longo da sua caminhada cristã, já ouviu algumas mensagens sobre o profeta Jonas. E hoje nós vamos mais uma vez conversar sobre esse indivíduo aí, né? E descobrir aquilo que a gente pode aprender com a vida e o ministério de Jonas. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, então, no livro de Jonas, capítulo 1. Eu uma vez estava pregando em uma igreja e falei, abram as suas Bíblias no livro de Jonas. E as pessoas olharam, algumas pessoas olharam assim,
Mas Jonas tem livro na Bíblia? O profeta Jonas chegou a deixar alguma mensagem na Bíblia? De fato, a gente não lê muito este livro, né? Mas ele é muito importante para nós também. Então, abra sua Bíblia aí. Estou falando um pouquinho para dar um tempo de você abrir, né? Porque eu sei que às vezes é difícil encontrar o livro de Jonas, mas nós vamos ler o livro de Jonas aqui no capítulo 1, no verso 1, e leremos alguns outros versos que podem nos ensinar bastante aqui. Antes de nós lermos a palavra de Deus, quero te convidar para orar, para pedirmos a Deus para estar conosco nesse momento, ok? Você ora comigo? Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque neste dia o Senhor nos dá a oportunidade de abrirmos a sua palavra. Obrigado porque nós sabemos, Senhor, que ela tem poder, Pai. Ela pode nos ensinar, ela pode nos corrigir, ela pode nos animar. E nós pedimos que o Espírito, Senhor, que inspirou os profetas, possa nos iluminar, para que a gente entenda aquilo que o Senhor quer realmente nos dizer neste dia. Nós pedimos isso, certos de que o Senhor vai nos atender, em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bem, o livro de Jonas foi escrito por ele, né? Foi escrito por Jonas, e nós vamos aqui aprender algumas lições importantes aqui sobre o que ele pode nos dizer, o que ele pode nos ensinar. Veja, na época que o livro foi escrito, estávamos aqui no tempo de Jeroboão, e a vida na parte norte aqui do povo de Israel ia muito bem, e eles viviam nessa região norte, né? Israel ia bem economicamente, havia prosperidade ali no meio deste povo, e nesta região aqui, essa região era também provavelmente uma região bem próspera, porém com alguns problemas que são bem caros para nós hoje, né? Que nós entendemos muito em nosso país também, muitos ricos ficando mais ricos, muitos pobres ficando mais pobres. E Deus ele chama Amós, do Reino do Sul, para falar sobre essa injustiça social em Israel. Em seguida, em Israel havia um novo profeta, um outro profeta, que é o profeta Jonas. E neste contexto, Jonas é chamado para uma missão especial, para uma obra especial, que é o que nós vamos ler agora aqui no capítulo 1 de Jonas. Diz assim, Jonas 1:1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas recebe uma missão. Vá até a cidade de vá até a cidade de Nínive. Vá pregar, vá clamar contra ela, porque a maldade dessa cidade já chegou até mim. Então você precisa ir lá. E aí eu posso imaginar Jonas recebendo esta incumbência, esse chamado. E ele pode olhar Nínive? Não, deve ter alguma coisa errada. Deus não pode estar me chamando, fazendo um chamado para mim enquanto profeta, para ir para a cidade de Nínive. O que as pessoas vão pensar de mim quando eu, profeta, for profetizar lá na cidade de Nínive? Nínive era uma cidade terrível e odiosa. Não só a Bíblia fala de Nínive, mas a história também registra um pouco deste povo. Para você ter uma ideia, as barbáries que eram cometidas ali podem ser piores do que grupos terroristas hoje em dia. Muitas pessoas ali eram violentas e cruéis. E ao que tudo indica, foi o povo de Nínive que inventou a tortura e a morte por crucificação. Era um método de tortura inventado por eles. E há relatos também que dizem que eles conquistavam as cidades e colocavam os prisioneiros em pedaços de madeira. Cortavam a pele desses prisioneiros, jogavam óleo sobre os prisioneiros e ateavam fogo. Seguramente, Jonas sabia desse histórico. E ele pode pensar, mas Nínive? Sério? O Senhor vai me mandar para Nínive para pregar naquela cidade? Não, deve ter algum equívoco. Se fosse nos dias de hoje, não seria melhor ficar na capital aqui de São Paulo? Não seria melhor ir talvez para algum outro estado, um estado melhorzinho? Nínive
Nínive, logo Nínive. Sair da minha zona de conforto, deixar meus amigos, a minha família. Se fosse nos dias de hoje, né? Se Deus estivesse chamando você para ir para outro local, ter que contratar uma apólice de seguro, porque aquela região é uma região complexa, uma região perigosa. Jonas sabia como era a região de Nínive, e ele não queria ir para lá. E assim, eu não quero aqui defender Jonas, claro que não, porque Deus, ele sabe de tudo, e se Deus ordenou que ele fosse para Nínive, ele deveria ir. Mas será que você, entendendo agora como era essa cidade, será que você teria coragem de ir? Ah, pastor, coragem eu teria. Ok, deixa eu mudar a pergunta. Será que, mesmo tendo coragem, você ia sentir que este povo merecia? Posso imaginar Jonas, esse pessoal não quer saber de Deus. O pessoal não quer saber nada de Deus. E no verso 2, a gente tem aqui, né, o que nós lemos agora, dispõe-te, vai à cidade de Nínive e clama contra ela, por quê? A sua malícia subiu até mim. A razão pela qual Deus pediu para Jonas clamar contra aquela cidade é porque já tinha chegado no limite. Como nos tempos de Noé, né? Como nos tempos de Noé, a maldade do povo havia chegado até Deus. E a palavra maldade quer dizer calamidade, né? Esse era o motivo pelo qual Jonas foi chamado. Será que você iria pensar, nossa, eu vou clamar para esse pessoal? Eu tive a oportunidade de servir no campo missionário fora do Brasil por alguns anos, né? E eu passei por uma experiência muito parecida com a de Jonas, porque no início ali da minha experiência, eu olhava para o povo daquele país onde eu estava servindo com tantas dificuldades que nós, missionários, estávamos tendo, que nós pensamos assim, gente, esse povo, eu, na verdade, comecei a pensar, será que esse povo merece mesmo a Deus? Será que esse povo merece ouvir mesmo a mensagem? Olha a loucura do ser humano, né? Deus, ele está muito mais interessado em misericórdia do que em justiça. É o que nós aprendemos do que é injustiça, né? É o que nós aprendemos aqui com a história de Jonas, com a história do seu chamado, né? A história do chamado de Jonas e aquilo que ele estava, ao que ele estava se propondo. Ele pode ter pensado, não, deixa eu ficar quietinho no meu canto, pai. Se fosse nos dias de hoje, não, deixa eu ficar quietinho aqui em São Paulo. Não quero ir para outro lugar, não. Eu ir para outro país, outro povo? Jonas agora, ele vai para o sul e para o oeste, fugindo de Deus. É o que nós vamos ler aqui no restante da nossa história, né? Leia comigo o capítulo 3, capítulo 1, mais o verso 3. Jonas se dispôs, mas para fugir. Imagine só. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O verso vai se repetindo, né? Ele tentou olhar para ele se dispôs para ir para Tarsis. Ele, descendo a Jope, pegou um navio para Tarsis. E aí foi com o pessoal, né? Com aquele navio para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas resolveu, falou, eu realmente não quero. Eu realmente não quero ir para esse local, eu gostaria talvez de obedecer, eu estou até disposto, mas eu não quero ir para essa região. E agora, Deus, né, ele lança aqui uma prova na vida de Jonas, que é o que nós lemos no verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Jonas realmente perdeu a noção, né? Ele não estava nem preocupado com o chamado de Deus, nem com o que estava acontecendo ao redor dele. A única coisa que ele queria é, eu quero ir embora. Eu não quero ficar aqui perto porque esse chamado não é para mim.
Essa missão não é para mim. No verso 6 nós lemos: chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Imagine só. Clama ao seu Deus, Jonas. Quem sabe o seu Deus tem misericórdia de mim, de nós aqui, né? Quem sabe o seu Deus tem misericórdia da gente, pode, de repente, nos ajudar a resolver o nosso problema? E diziam uns aos outros, verso 7, vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, no verso 8, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Quando a sorte caiu sobre Jonas, eles começaram a procurar, mas e aí, hein? O que está acontecendo com você? Você é o quê? Qual que é a sua profissão? Qual que é a sua ocupação? O que você faz da sua vida, né? Eu quero saber qual é a tua terra e de que povo és tu? No verso 9, ele lhe respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. O povo sabia, aquele pessoal ali sabia, já tinha entendido, já tinha matado a charada, digamos assim, né? Jonas só pode estar fugindo da presença de Deus, não é possível. Ele só pode estar fugindo da presença de Deus, porque alguma coisa deve estar errada, alguma coisa está errada na vida desse homem. E Jonas agora para, e aqui a história continua, né? Você conhece a história. Este homem, Jonas agora, ele se revela e agora ele mesmo propõe ali que ele seja jogado ao mar para que essa tempestade possa parar. Quando eles começaram a pedir que Jonas intercedesse ao seu Deus, você pode imaginar, né? Jonas ele era um israelita e ele tinha o seu Deus, mas como orar pelas bênçãos de Deus quando você está fugindo da sua vontade? Quando você está vivendo ao contrário do que Deus quer? Eu fico imaginando a cabeça de Jonas, como que eu vou orar aqui? Como que eu vou clamar? Como que eu vou clamar para o meu Deus fazer alguma coisa se eu estou fugindo da vontade dele? E a resposta aqui foi clara, né? Joguem-me ao mar. No verso 12, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. É interessante que Jonas, ele não acredita que Deus pode perdoá-lo. Ou ele não crê que, para que Deus ouvisse a sua oração, ele precisasse se arrepender do caminho contrário que ele estava seguindo. É interessante que Jonas, ele mesmo profere o juízo contra si. Jonas mesmo diz, para mim não tem jeito, eu estou fugindo de Deus e eu não vou nem ousar incomodá-lo. Como que Jonas levaria essa mensagem de misericórdia com um coração cheio de rancor, né? E com o sentimento que Deus poderia mesmo ouvir a sua oração, que Deus realmente não poderia ouvir a sua oração? Como que ele poderia levar uma mensagem de esperança, clamar contra a cidade para que eles mudassem o caminho, se Jonas mesmo estava fora do caminho? Eu fico olhando e vejo quão relutante Jonas foi ao chamado de Deus. E eu vejo também como Deus escolhe os seus servos, né? Jonas, a gente está falando agora aqui sobre como Deus indicou para que Jonas fosse para Nínive, essa cidade odiosa e terrível. Agora imagine Deus, como que Deus escolhe os seus servos. Gente, Jonas, esse homem, este que recebeu uma mensagem do céu e disse, estou disposto, mas para fugir da presença de Deus. Sabe de uma coisa, essa história me ensina algumas coisas, na verdade, mas uma delas é que faltava Jonas experimentar a graça de Deus para poder transmitir essa graça a outras pessoas. Quando você experimenta essa graça, não tem como você não a transmitir.
Uma pessoa que bebe da água viva, ela precisa se tornar uma fonte dessa água viva. Muitas vezes, meus amigos, falta a nós essa experiência com a graça de Deus. Muitas vezes falta para nós entendermos o real significado da graça, para que a gente possa transmitir essa graça. Às vezes falta para mim e para você uma verdadeira experiência do que significa essa graça, porque nós não experimentamos isso de verdade muitas vezes na nossa vida. Se a gente tivesse experimentado essa graça de verdade, nossa resposta seria diferente. O nosso envolvimento seria diferente. Jonas foi chamado para pregar contra a cidade, para que eles pudessem se arrepender. Mas como Jonas levaria uma mensagem de graça se ele não a havia experimentado? Muitas vezes Deus permite que certas provas, certas situações aconteçam conosco, para que nós possamos experimentar a sua graça e para que a gente entenda o seu amor. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você também, da mesma forma que aconteceu com Jonas. Esse grande peixe pega Jonas agora, e no capítulo 2 nós vamos ver que no ventre do peixe Jonas orou. Fico imaginando, né? Agora ele ora. Deus chamou a Jonas para ir para aquela cidade de Nínive e Jonas detestou essa ideia. Talvez ele pudesse pensar, não, deixa eu ir para o nordeste do país, né? O povo vai me receber bem, deixa eu ir ali para o sul, deixa eu ir para Santa Catarina, um lugar melhor, deixa eu ir para Manaus, um lugar onde as pessoas recebem bem. Eu não quero ir para esse local específico onde as pessoas não me querem. Mas naquele momento do chamado de Jonas, ele não orou. Jonas vai para Jopa e ele não ora. Quando ele dorme, ele não ora. Quando os marinheiros o acordam na tempestade, ele também não ora. Quando eles perguntam o que devemos fazer, Jonas poderia pedir o conselho de Deus, né, do seu Deus, e ele também não ora. Quando ele cai na água, ele não ora. Quando ele é engolido pelo peixe, ele não ora. Que teimosia, né? Jonas chegou ao fundo do poço, e eu fico pensando, quantos desastres precisam acontecer na nossa vida para que a gente procure o Salvador? Quantas coisas precisam acontecer na sua vida para que você ore? A oração na nossa vida, muitas vezes, é o último recurso, quando deveria ser o primeiro. O que os marinheiros incrédulos fizeram primeiro foi orar seus deuses. E esse missionário Jonas, quando não havia mais o que fazer, ele procurou ao Senhor, ele procurou a Deus. Muitas vezes a gente só procura a Deus quando a gente está no fundo do poço. E Jonas agora ora e ele pede perdão ao Senhor. Vamos ler aqui no capítulo 2, no verso 2. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, no ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Jonas agora, ele em contrição, ele aceita a missão que ele havia recebido. Primeiro ele se arrepende, ele pede perdão, ele tem esse momento com Deus na barriga de uma baleia, imagine só, aonde ele precisou chegar para fazer a vontade de Deus. Agora ele decide que vai fazer aquilo que Deus quer. Longe de Deus, não se surpreenda se a sua vida for só indo para baixo. Jonas merecia morrer porque ele não quis procurar a Deus. Ele poderia ter caído naquele mar e morrido. Mas ele recebeu aquilo que ele não merecia. Sabe qual que é o nome disso? O nome disso é graça. Agora sim ele estava pronto para pregar e levar uma mensagem de graça para Nínive. Se você quer cumprir a missão de Deus, se você quer cumprir o chamado de Deus, se você quer compartilhar as boas novas de esperança,
você precisa experimentar a misericórdia de Deus. Você precisa experimentar a misericórdia do Senhor. A história continua, você conhece, né? Jonas vai a Nínive, ele prega, as pessoas se arrependem. O grande objetivo de Deus foi cumprido e Jonas fica contente, maravilhado, alegre, feliz. Sim? Não mesmo, né? Ele fica revoltado com aquela situação. Porque o que Jonas queria era a condenação do povo. Olha, eu vou lá, vou pregar, vou falar, eu sei que eles vão rejeitar mesmo. E aí o Senhor manda fogo, hein? Mesmo depois dele ter feito o concerto com Deus, se arrependido, ele estava pensando assim, olha, eu vou então cumprir o que o Senhor está pedindo. Mas desde que o Senhor cumpra a sua parte também. Eu vou lá, vou falar com eles, eles vão rejeitar. E o Senhor vai condená-los, o Senhor vai mandar fogo. Muitas vezes nós somos profetas Jonas em nossa vida. Muitas vezes o que a gente quer, ou a gente olha para as pessoas, a gente julga a sua trajetória de vida, julga quem essa pessoa é e fica pensando assim, essa pessoa realmente está merecendo ser condenada mesmo, né? Jonas achou que estava indo para proclamar o juízo de Deus, quando na verdade era uma mensagem de misericórdia. Ele estava preocupado, Jonas estava preocupado com o que seu povo ia dizer dele em Israel. Como assim você foi pregar uma mensagem de esperança para aquele povo inimigo? Mas Deus não vê como vê o homem, meu amigo. Deus não vê como nós enxergamos. A mensagem que eu quero deixar para você neste dia, a mensagem que eu quero que você compreenda neste dia, são duas lições, na verdade, muito importantes. A primeira lição, que nós já entendemos aqui pelo texto bíblico, é que muitas vezes, para que a gente possa pregar uma mensagem de graça e de esperança e de misericórdia para as pessoas, nós também precisamos ter essa experiência. Muitos de nós nos achamos muito bons, né? E às vezes Deus tem que permitir uma provação para que a gente entenda o nosso real valor, que é zero, longe de Cristo. Para que a gente pregue uma mensagem de misericórdia, precisamos entender o que é essa graça e o que é essa misericórdia. E a segunda lição que nós aprendemos nessa história é que Deus não vê como vê o homem. Aquele local, aquela pessoa, aquele grupo de pessoas que você mais acha que não merece a graça, é para esse grupo que Deus pode estar te chamando para pregar. Fica o desafio para você nesse dia. Será que Deus tem te chamado para uma obra e você tem rejeitado cumprir esse chamado porque você acha que as pessoas realmente não merecem? Será que não está no momento de você olhar para a sua vida e dizer, meu Deus, não importa o custo, eu quero pregar a sua mensagem, eu quero falar para essas pessoas que eu acho que não merecem, que o Senhor morreu por elas também. Se esse é o seu desejo, quero realmente pedir que você ore comigo, para que Deus possa transformar a sua visão. Oremos. Senhor, amado Deus, obrigado porque o Senhor é um Deus de misericórdia e porque ela se renova em nossa vida a cada dia, Senhor. Queremos pedir que o Senhor nos abençoe, Pai, em nosso cumprimento da missão, para que nós possamos entender, Senhor, que as pessoas realmente precisam de Ti e que nós estamos aqui para sermos levados, Pai, a essas pessoas. Que experimentemos essa graça para que possamos a transmitir. Em nome de Jesus, amém.